Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Gênesis capítulo 28, leremos o versículo de número 18. Então levantou-se Jacó de manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. A palavra fala que Jacó ele foge da casa de seu pai, da casa de Isaac, e ele se dirige até o deserto de Padã-Arã para ali encontrar uma esposa dentro da sua parentela. O pai de Jacó, Isaac, ele orienta Jacó que ele não se casasse com mulheres de Canaã, mas que ele se casasse, ele tomasse de uma das suas primas, ali as filhas de Labão, para se casar com elas e assim estabelecer uma linhagem, dar continuidade a uma linhagem pura, uma linhagem ao qual o Senhor tinha feito a promessa de que construiria uma nação a partir dessa linhagem, a linhagem de Abraão. Só que quando Jacó sai de casa e ele chega perto dessa cidade chamada Luz, ele ali descansa, não tinha nada. Jacó ele praticamente era um mendigo, não tinha coisa alguma. Se passássemos ali por aquele caminho, aquele deserto, íamos ver um homem que não tinha bem nenhum, que não tinha ninguém por ele, dormindo usando uma pedra de travesseiro. E ele tem um sonho, ele vê uma escada que desce dos céus, e essa escada, Deus ele fala através desse sonho, fala que confirma as promessas que tinha feito a Abraão, diz que todas as famílias da terra seriam benditas através da semente, através da família de Jacó. Tudo aquilo que Deus ele tinha falado para Abraão, ele acaba reafirmando para Jacó. Ele diz: olha, eu sou contigo, eu te guardarei por onde quer que tu fores, e eu prosperarei o teu caminho. Jacó ele acorda desse sonho, e ele diz: olha, na verdade o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. E temeu o Senhor, ele disse: quão terrível esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele se levanta na madrugada, ele pega aquela pedra que ele tinha colocado reclinada à sua cabeça, ele derrama azeite, ele ali oferece ao Senhor uma oferta e faz um voto com Deus. Ele chama aquele lugar de Betel, que significa a casa de Deus. E o voto que ele faz é que se o Senhor fosse com ele, abrisse o caminho dele, desse a ele pão e vestes, o Senhor seria para sempre o seu Deus. Deus ele confirmaria assim a cada dia a vida de Jacó e os passos de Jacó naquela jornada que ele começaria. Mas a gente tem que tentar entender aqui um pouquinho qual era o momento da vida de Jacó. Deus ele faz isso. Às vezes na vida do homem, nos momentos mais difíceis, o Senhor ele aparece. Jacó ele tinha acabado de roubar a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. Tudo que ele pensou que aconteceria era o seguinte: ele seria abençoado com a primogenitura, ele passaria a ser o patriarca da sua família, no lugar de seu pai Isaac, e tudo estava perfeito. O plano dele tinha se saído, tinha ocorrido conforme tudo aquilo que ele imaginara. Mas não foi bem o que aconteceu. Ele é abençoado pelo seu pai Isaac, o seu irmão toma um ódio terrível dele, e pensa em matar Jacó. A mãe de Jacó vira para ele e fala: olha, vai embora e segue o teu caminho, porque teu irmão está doido para poder te matar. E Jacó então ele segue. Quando Jacó vai embora, ele sem nada, irmãos, absolutamente nada era o que ele tinha. Ele vem pelo caminho do deserto, indo para um lugar que ele realmente não tinha certeza nenhuma do que lhe sobreviria, de como as coisas sucederiam. E no pior momento da vida dele, Deus lhe aparece num sonho. Ele sai de sua casa, da casa de seu pai, talvez com a certeza de que nunca mais veria de novo seu pai e a sua mãe. O seu pai então, avançado de idade, certamente morreria. Ele sai da casa do seu pai com seu irmão odiando ele, querendo matá-lo, a sua família destruída, os seus planos de ser o patriarca, de ser ali o líder do seu clã, tinha se frustrado, porque devido ao rancor do irmão dele para com ele. E Jacó ele sonha, e ali, através de um sonho, Deus ele se revela. Ele revela todo um projeto que, confrontado com a realidade, parecia ser impossível. E é esse o ponto
que nós precisamos chegar. Deus ele vê sempre o plano completo da minha vida e da vida dos irmãos. Esse texto aqui, também estou no deserto. Esse canal ele tem por intuito repassar as experiências que Deus ele tem me dado através da palavra. Eu não consigo imaginar com os olhos humanos tudo que Deus ele promete. Todas as maravilhas que Deus ele promete às nossas vidas, que vai fazer, que vai realizar. Quando nós olhamos às vezes alguns textos, nós falamos assim, é normal, até dentro da nossa falta de fé. Senhor Deus, isso parece ser tão impossível. E Deus ele promete algo para Jacó que é descolado da realidade. Ou seja, a realidade, aquilo que ele vivia naquele momento não tinha nada a ver com aquilo que Deus prometera. Basicamente era isso. E o deserto a gente vive isso. Deus ele promete restauração, promete que vai dar tudo em dobro, promete que vai ser dupla honra, que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Mas no momento agora, o que nós vemos é vergonha, humilhação, depressão, cansaço e escassez de recursos em todas as áreas da nossa vida. Mas Deus ele vê todo o plano, nós só enxergamos uma pequena parte. Ele revela os seus projetos. E é engraçado que Jacó se levanta na madrugada, ele oferece uma oferta ao Senhor e faz um voto com Deus. Ele estava vindo de um momento de destruição total dentro da sua casa. E Deus fala que através da família dele seriam benditas todas as famílias da terra. A pergunta que talvez ele fizesse ali naquele momento era: que família? Minha família foi destruída. Que família? Como pode Deus ele abençoar famílias através da nossa família se a nossa família não existe mais? Que lógica é essa? Mas Deus ele contraria a lógica. Ele sempre contraria a lógica. A fé, ela contraria a lógica. A fé ela não anda de mãos dadas com a lógica. Naquele momento Jacó era um mendigo, era um homem que só tinha uma pedra para reclinar a cabeça e ter sonhos. Esse era o Jacó. Se passássemos ali pelo caminho, talvez dessemos a ele uma esmola. Jacó ele vai para Harã e, para resumir a história, ele se casa com uma filha de Labão, depois se casa com a outra, que ele tanto amava. Ele constitui uma família, mas através dessa família Deus prospera Jacó. E Jacó não só tem uma família, como tem uma família e, de quebra, riquezas inúmeras. Porque, para dizer a verdade, Abraão era muito rico. Isaac era ok, mas Jacó também foi muito rico. Deus prospera o caminho de Jacó de uma forma maravilhosa. E depois de 20 anos, o versículo 21 do capítulo 28 se cumpre na vida dele. Ele diz: e se eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E como Deus ele é Deus, Jacó depois de 20 anos volta em paz para a casa do seu pai, com a sua família, e rico, próspero. É claro que há um abismo, entre o Jacó pobre, miserável, com a família destruída em Betel, a casa de Deus, e o Jacó abençoado, o Jacó cujas promessas de Deus se cumpriram na vida dele. Deus ele vê o todo, nós só vemos o agora. O nosso olhar é um olhar humano, limitado. Quando Deus ele mostra a escada do céu, que desce dos céus para Jacó, ele quer dizer o seguinte: olha, primeiro a salvação, porque Jesus ele abre esse caminho, essa escada, a salvação, que é degrau por degrau, é dia após dia para sermos salvos. Mas Deus também mostra que a partir daquele momento ele estabeleceria com Jacó um elo, ele estabeleceria uma união. Jacó teria acesso àquilo que na eternidade foi preparado para ele. E ele daria continuidade. As promessas de Abraão estariam sobre ele, como estão também sobre nós. Por isso Abraão é o pai da fé. As promessas de Abraão, a partir do momento que Jesus morre na cruz do Calvário, ele nos dá acesso às promessas que Deus fez a Abraão. E dentre elas é que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós somos filhos pela fé, filhos de Abraão. É difícil olhar a realidade e tentar imaginar a promessa, aquilo que Deus ele preparou. É difícil. Talvez hoje o irmão, a irmã esteja ouvindo esse áudio, esteja vivendo o seu Betel, a casa de Deus. Um lugar de isolamento, um lugar de solidão, um local de recolhimento, mas um local de promessas. Um local onde Deus ele se revela e reafirma tudo aquilo que ele já nos falou. Deus ele é fiel, ele cumpre aquilo que ele fala. E assim como ele prosperou o caminho de Jacó e mudou a história da vida daquele homem, mudou a história da família daquele homem, assim ele fará nas nossas vidas. Betel não foi o fim da jornada de Jacó. Betel não é o fim da nossa jornada. Betel era um deserto. O deserto não é o nosso rumo. O deserto não é o nosso destino. O deserto é um local de passagem.
Nós vamos sair do deserto. Estamos a caminho das promessas, dos milagres em nossas vidas. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.